A palavra de hoje, queridos, ela se chama sal da terra. Sal da terra. E é muito claro que o desejo de Deus é que nós sejamos o sal dessa terra. Por isso, Mateus capítulo 5, versículo 13 nos fala a respeito disso. E precisamos ter em mente o sal daqueles dias, não o sal dos dias de hoje. Pastor, mas sal não é tudo a mesma coisa? Não, não é. O sal que eles utilizavam naquele tempo, ele era um pouquinho diferente. Mateus capítulo 5, versículo 13, na NVI, ele vai nos dizer assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Amém? Amém? Então vamos tentar entender um pouco sobre este sal. Primeira coisa, queridos, naqueles dias, imagine você que eu sou um judeu e eu vou primeiro encontrar o sal. Eles iam até a região do Mar Morto e eles pegavam aquela massa lá de dentro, mas eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos hoje e eles não tinham os mesmos processos de refino que nós tínhamos hoje. Então, quando eles pegavam aquela massa do Mar Morto, eles tinham diversos outros minerais ali misturados. Imagine você então que eu seco essa matéria e eu ensaco ela, e agora eu tenho um saco de sal. Eu peguei aquele saco lá, vamos imaginar, semelhante, né, um saco de cimento, aí 50 quilos, um sacão de sal, e estou imaginando, não sei que tamanho eles usavam o saco, né? Mas eu peguei esse sal, e agora eu preciso subir para levar até a cidade, porque o Mar Morto ele fica 400 metros abaixo do nível do mar, né? Ele é muito, é um buraco, né? Então agora eu precisava subir para espalhar isso pelas cidades. Ok, então eu peguei, estou subindo com o meu saco de sal, e eu chego nas cidades para comercializar esse sal. Ok, agora imagine você que o sal é adquirido por alguém, e a pessoa coloca no seu alimento, e o alimento não fica salgado. O que você acha? Você ia gostar de um sal desse? Não. Imagina você hoje fazendo comida para as visitas, e quando você vai provar, o alimento está quase pronto, você vai provar e não está salgado. Meu Deus. Por que isso acontecia? Porque o sal, ele não era puro como o sal que nós temos hoje. Ele tinha diversos outros minerais. Vamos supor calcário, gesso, outras coisas ali. Mas tinha também o que hoje nós conhecemos como sal, que é o cloreto de sódio, NaCl, certo? O sal, o NaCl, ele era um dos componentes daquela massa que era vendida como sal. Aquele pó que era vendido como sal, continha sal, mas não era só sal. Você está entendendo? Ele continha sal, mas ele não era só sal. Ele não era feito como hoje em dia, apenas de cloreto de sódio. Ele tinha junto diversos outros minerais que davam muito volume. Vá prestando atenção. Tinha diversas impurezas que davam volume, e junto com essas impurezas que davam volume, ele tinha o cloreto de sódio, ele tinha o sal junto, ok? Eles não tinham entendimento de toda essa parte química, então eles vendiam aquele produto como sal. Quando nós falarmos aqui sal, tenha em mente esse sal deles, não o sal que você tem lá na sua cozinha hoje, certo? Ok? E o que acontecia, queridos? O sal, ele é hidrossolúvel, ou seja, ele se dilui em água. Então, se aquele sal ficasse em um lugar úmido, o que acontecia? O cloreto de sódio presente ali dentro, ele ia se misturar com a água e ia sair de dentro do saco. Ele ia vazar de dentro do saco. Mas o material inerte não. E você ia continuar tendo volume, mas você não ia ter sal. Está dando para entender? Então, quando eles dizem que o sal perdeu o sabor, na verdade é que aquele saco perdeu o cloreto de sódio, mas os outros materiais continuaram ali dentro. Você consegue imaginar isso? Olha que loucura!
Se pegasse uma chuva, então já era. Se pegasse umidade, já era. Então eles tinham que armazenar com muito zelo para que o cloreto de sódio contido naquela massa não entrasse em contato com a umidade, senão ficaria o sal sem sabor. Amém? Então, deu para entender? Está bem desenhadinho? Tranquilo? Ok, isso aí nos facilita. Guarde essa imagem. Quando a Bíblia usa sal, ela está se referindo a esse tipo de sal. E ele era muito valioso. Em diversas épocas da cultura da humanidade, ele era muito valioso. Dizem que uma das possibilidades é que a própria palavra salário possa ter advindo este nome, sal, salário, porque era algo difícil de manter, algo que perdia a sua salinidade. Então pode ter vindo disso, salário. Olha que interessante. Ele pode ter essa conjuntura. Então, o sal naquela época, ele era algo caro, valioso, certo? O sal, desde sempre, servia para preservar, para sanitizar as coisas. Ele aumentava a validade do produto. Quando você tinha uma comida e você colocava sal, o Rio Grande do Sul chegou até a brigar por causa disso, entre outros fatores, mas você colocava o sal, você aumentava essa validade. E você diminuía o tempo de deterioração. Vai guardando isso. Se você pegar uma carne e colocar sal, ela vai demorar muito mais para estragar do que uma carne que está sem sal, porque ela diminui a quantidade de deterioração ali. Tanto que é possível, através do nosso sal de hoje em dia, produzir água sanitária. Sabia disso? Olha só que interessante. Eles podem fazer a eletrólise, acrescentar um choque elétrico naquela água salgada e produzir ali o que nós chamamos, né, de água sanitária e outras coisas assim. Isso aí, filho, obrigado. Eu só não queria fazer propaganda. E é óbvio que o sal dava sabor. É óbvio. E talvez essa seja a função que vocês mais estavam esperando ouvir, né? O sal dava sabor, claro, com certeza. Mas aquele sal daqueles dias, ele poderia vir a perder o sabor. Ok? Então vamos lá, recapitulando. O sal era valioso, o sal preservava, o sal dava sabor, mas ele podia perder o seu próprio sabor. Ok, vamos lá, primeira coisa. O valor do cristão. Meu amigo, sem Jesus, o que te diferencia de uma pessoa qualquer por aí? Nada. Se nós perdermos a nossa essência, o nosso cloreto de sódio, nós somos pó que nem qualquer um. O que muda a nossa vida é Jesus Cristo em nós. Amém. Assim como aquela matéria, quando a salinidade dela saía, virava pó. E assim é o ser humano. O ser humano sem Jesus é um saco de pó. Quando Jesus entra, ele é sal. E ele tem seu valor. Você está entendendo? Amém. Porque o nosso valor está em Jesus Cristo. Uau, isso é muito interessante. Jesus Cristo pagou o preço por nós. Nós somos o salário dele. Nós somos o salário de Jesus. E eu te mostro isso, porque ele trabalhou pelos seus discípulos, trabalhou pela igreja, para que nós hoje estivéssemos aqui. Ele trabalhou por nós. E nos diz a palavra em Isaías 53:11: ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Nós somos esse salário de Cristo, a igreja. Nós somos o resultado do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Jesus, na condição daquele soldado que fez o seu trabalho e agora estava ali na alçada da sua recompensa. Eles pegam lá na cruz, se você quiser olhar João 19, 28 a 30, embebem o sopo em vinagre, porque esse vinagre ele era dado aos soldados cansados. Os soldados, eles colocavam na boca, e Jesus, ele depois disso fala: está consumado. Meu Deus do céu. O sal só tinha valor
enquanto salgado. Nós cristãos só temos o valor que nos diferencia enquanto estamos cheios de Jesus. Se tirar Jesus de nós, querido, nós somos igual a qualquer um. É Jesus que faz a diferença na nossa vida. Bem, sem Jesus, você é um saco de sal e perdeu o sabor. E o texto que lemos lá no começo, ele diz o quê? Que o sal, quando perdia o sabor, não servia para mais? Nada. O sal com sabor, ele era precioso, valioso. Quando perdia o sabor, ele era? Aí, acertou. E assim somos nós. O cristão, ele tem que ter essas propriedades. Ele não pode perder o seu sabor. O cloreto de sódio é reativo. Quando ele perdia isso, ele ficava inerte. Aquele sal tinha o poder de preservar, mas quando perdia o seu sabor, não preservava mais. Ele tinha o poder de dar vida, né, sabor, e ele perdia também. E como que era perdido? O sal perdia o seu sabor com falta de vigilância, com falta de cuidado. Quando a pessoa, poxa, eu consegui, eu tenho sal, eu estou rico, vou vender esse sal, mas ela não prestava atenção naquilo, ela não vigiava sobre aquilo. Como que o cristão perde o seu sabor? O cristão vai perdendo o seu sal quando ele não vigia. Quando ele não vigia, ele vai perdendo a sua reatividade, a sua capacidade de transformar. Se nós perdemos o nosso sabor, nós somos apenas um saco de impurezas. Quando o sal perdia o sabor, ele se tornava só um saco de impurezas. Quando nós perdemos a nossa essência, que é Cristo, nos tornamos apenas um saco de impurezas. Então nós precisamos nos esforçar aqui para guardar bem armazenados. Bem armazenados. Nós precisamos ser pessoas, células, igreja, com o poder de Deus, amém? Com santidade, com amor, com serviço, com perdão, com orações, com fruto do Espírito, amém? Amém. Senão nós somos inúteis. Para que serve um cristão sem poder? Para que serve uma igreja sem milagres? Para que serve uma célula sem milagres? Para ficar falando, filosofando? Mas qualquer saco de matéria inerte faz essas coisas também. Agora, manifestar o poder de Jesus Cristo tem que ser salgado, tem que ser igreja de Jesus Cristo também. Aleluia. Você está entendendo isso? Aleluia. Que coisa impressionante. Jesus aqui na terra fazia ou não fazia milagres? Fazia. O que nós temos que fazer também? Amém? Amém. Nós não queremos ser uma igreja só de falação. Nós não queremos ser uma igreja que só fica falando sobre as coisas. Ah, Jesus fazia milagres. Legal. Ah, Jesus orava pelos doentes. Legal. Ah, Jesus ajudava. Legal. Jesus expulsava demônio. Legal. E só fica falando sobre as coisas. Cada um de vocês tem que ser salgado. Amém. Meu irmão, não seja um saco de impureza. Quando o sal perdia o sabor, ele virava um saco de impureza. E quem que disse? E só restava para ser jogado no lixo. Meu Deus. Porque corria o risco de se largasse em cima de uma lavoura, até atrapalhar a lavoura, até prejudicar o crescimento das plantas. Ele tinha que ser jogado no lixo, não podia ser na lavoura. Não podia ser no caminho, porque era poeira. Ele tinha que ser jogado no lixo. Ele era pior do que uma terra comum. Uau! Não seja um saco de impureza. Amém? Amém. Seja salgado, diga para a pessoa salgada, seja salgado. Porque nós precisamos preservar a essência acima do volume. Porque quando o sal perdia o sabor, o volume continuava. Você imagina que triste uma igreja perder a essência e continuar com o volume. Meu Deus. Está arrependido, em nome de Jesus, né? Verdade. É esse negócio. Imagina perder a essência sem perder. Você olhava para o saco de sal e o saco de sal estava quase do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho, talvez até maior. Porque imagina que se tivesse gesso ali na composição e ele umedecesse, ele ficava até maior. Você imagina ter o mesmo volume ou até um volume maior, mas não ter essência.
Não dá, né? Não. Nós não queremos ser uma igreja sem essência. Nós queremos priorizar, guardar a essência até mesmo acima do volume, se é que vocês estão entendendo. E as igrejas correm esse risco. As igrejas, elas correm o risco de, se não vigiarem atentamente, perder este poderoso poder de transformação. Nós precisamos guardar isso, proteger isso, amém? Guardar isso nos nossos corações, para que nós possamos continuar sendo esse poder de transformação. Eu digo para você, você é um agente de transformação. Aleluia. O sal muda as coisas, ele transforma as coisas, ele muda, ele transforma. O nosso valor, ele está em Cristo Jesus, amém? Amém. Nós precisamos manifestar o reino do céu na terra. Essa é a nossa essência. Como são as coisas no céu? Como funcionam as coisas no céu? Nós temos que manifestar isso aqui na terra. Nós somos cristãos poderosos, amém? Aleluia. Céus poderosos, uma Amém. igreja poderosa. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, e Amém. Cristo é poderoso. Aleluia, Deus. E nós somos as mãos e os pés de Jesus. Amém. Segunda coisa, nós falamos do valor que nós temos e descobrimos que o valor é Cristo em nós. Segunda coisa, o sal preserva e sanitiza. O sódio é uma substância impressionante, o cloro é uma substância impressionante, juntos formam uma substância impressionante que é o sal. Se você disser, não, mas o sal é só o sal, vai viver sem sal então, você vê. É verdade. Né? Complicado. Deus preparou a terra de uma forma aonde as civilizações se construíram ao redor dos rios, os rios correm para os mares, mas quando os rios correm para os mares, desde sempre, não é apenas os rios que correm para os mares, estão entendendo? Amém. O que vai junto do rio para dentro do mar? A sujeira da sociedade, os esgotos da sociedade, não é? As cidades, desde o começo até hoje, vão descendo e chegam no mar. Como é que o mar não é um grande esgoto a céu aberto? Ele está cheio de sal. Verdade. Ele está cheio de sal. Porque ali o sal, ele sanitiza, ele prepara para que aquele ambiente não se torne um grande esgoto podre, né, a céu aberto. Olha que impressionante isso. Que coisa fantástica. E nós, a igreja de Jesus, nós somos chamados para ser o sal da terra. Amém. Todo tipo de pessoa que não conhece a Cristo, com todo tipo de problema, ela vai ir até a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela está de portas abertas para todo tipo de pessoas. Aleluia. Assim como o mar está lá embaixo e recebe todos os rios, mesmo os rios poluídos, a igreja se coloca lá embaixo. Verdade. E nós recebemos todos aqueles. Ah, mas está sujo. Mas é um córrego de esgoto, nós recebemos. Amém. Mas nós somos salgados. Aleluia. Salgados, porque quando qualquer pessoa cheia de problemas, de dificuldades, de lutas, ela vem para a igreja de Cristo, ela vai sendo santizada por Cristo que habita em nós. Amém. Vai sendo limpo, vai sendo purificado. Por isso precisamos ser salgados. Amém. O tempo todo está entrando esses rios, amém? Amém. Nós temos que ser, para isso nós temos que ser o quê? Pessoas que levam a santidade a sério, pessoas que têm um padrão de conduta baseado na palavra de Deus. E assim, quando esses rios vão entrando, logo aquelas águas se tornam salgadas também. Amém? Amém. Aleluia. Por milênios o sal tem sido usado para preservar os alimentos da mão. Preservar. A sociedade, de forma geral, ela está em deterioração. Mas quando o Evangelho é anunciado, acontece o quê? Preservação. Como era a Europa antes da chegada do cristianismo? O cristianismo chegou e transformou a realidade da Europa. Aí foi indo para os outros lugares, fazendo missões. Aonde o cristianismo vai chegando, ele vai trazendo a preservação de valores, de família, de cuidado com as crianças, de proteção às mulheres, aos homens, aos idosos, a cada faixa, o cuidado, o amor, o carinho, vai trazendo preservação. Quando você tira de uma sociedade a igreja de Jesus, aquela sociedade começa a entrar em deterioração. Você pode ver grandes nações que se tornaram grandes com a presença do Evangelho
mas foram ficando só volume, perdendo o sal, elas foram se degradando também. É impressionante, é impressionante. A Bíblia diz em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2,7, que o anticristo está atuando, mas não se manifestou, porque não foi removido aquele que agora o detém. E nos parece que está falando do Espírito Santo que mora no coração da igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo é o penhor que nos dá a certeza de que subiremos, porque o Espírito Santo vai, como ele mora em nós vamos com ele. Amém. Então, se tirar a igreja do mundo, o mundo começa a apodrecer de uma forma muito veloz. Não porque sejamos alguma coisa, mas porque Cristo é tudo. Amém. Amém? Amém. Essa é a questão. Aleluia. Misericórdia, uma cidade sem igreja. Misericórdia, uma sociedade sem cristãos. E mais misericórdia ainda, que Deus tenha piedade de uma igreja, aliás, de uma cidade, de um lugar, que até tem um volume ali, mas não é mais salgado. Você está entendendo? Amém. Que nós sejamos salgados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós fazemos a oposição contra a destruição das famílias, dos casamentos, da identidade, da proteção das crianças. Nós trabalhamos para que as escolas sejam um ambiente de ensinar, para que a televisão e a internet não sejam instrumentos de degradação das nossas casas, em nome de Jesus. Então nós vemos o valor do sal, e nós vimos como o sal trabalha na preservação, amém? Amém. Terceiro, sabor, né? Vocês já estavam muito afim de falar dessa propriedade, tenho certeza, o pessoal crente gosta de uma comidinha, não é verdade? Oh, glória. Agora uma comidinha sem graça, uma comidinha sem sal não tem graça, não é verdade? Uma comidinha sem sal não tem graça. O Dani que o diga. Porque a comida dele é natural com sal. Ai. Você pode separar, né? Preparar os melhores ingredientes, o melhor cuidado. Você faz aquela comida, se não colocar um pouquinho de sal, a comida fica sem graça. Agora, a pessoa, por mais que ela busque uma vida completa, uma vida com sentido, uma vida profunda, se ela não tem Jesus, ela não acha esse sentido. Ela acha por um tempo, ela se alegra por um tempo, mas daí ela tem que ir atrás da próxima novidade. Porque aquilo não mata a fome dela. E ela está com, né? E aí vem Jesus e diz: quem beber dessa água não terá sede outra vez. Porque Jesus é o que de fato dá sentido para a gente. Você pode pegar, às vezes, algumas pessoas que têm uma grande soma de dinheiro ou bens, nada contra, tá? Mas, às vezes, quando elas não conhecem ainda Jesus, elas vão indo para muitos hobbies, não é assim? Um hobby, depois outro hobby, depois outro hobby, porque elas estão tentando, de alguma forma, preencher, né, o coração do sentido. Aí talvez você pega outras pessoas, elas tentam achar sentido, não encontram, e acabam caindo em algum vício no meio do caminho. Aquela adrenalina de um jogo, ou aquela adrenalina de um consumo de uma substância, e ela está atrás de algo, ou até na área da sexualidade, ela está atrás de algo diferente, atrás de alguma novidade, porque parece que há uma fome nela que não se mata de outro jeito. Essa fome, ela precisa colocar um salzinho, para que a vida tenha um sabor verdadeiro. Amém. Amém. Você tem que colocar na sua vida esse sal de Cristo, para que a sua vida tenha sabor. Todo momento parece que as coisas sem Cristo, elas vão perdendo sentido e elas não têm uma completude por si só, porque simplesmente viver nessa terra e depois apodrecer num caixão parece que não fecha. Mas quando você entende que você está aqui por uma missão, Aleluia. de ganhar vidas para Jesus, de Amém. evangelizar, e você sabe que a vida verdadeira você vai ter lá com Cristo na eternidade, então você quer anunciar isso para todo mundo. Amém. Você sabe que lá não tem mais choro, não tem mais dor, lá é o Aleluia. Senhor, você não está com Ele. Aí você diz: uau, isso faz sentido, agora eu estou feliz, agora desce essa comida, porque essa comida tem sal, Aleluia. agora essa comida tem sabor, agora essa comida tem
vida. Agora essa comida vai. Aleluia. E a igreja é esse instrumento de Deus para ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para a sua vida. E se você ainda não achou um sentido para a tua vida, pega essa tua vida e entrega ela para Jesus. Amém. Pega essa tua vida e entrega para Jesus, e Jesus vai dar um sentido para você. Jesus vai ajudar você a ter um motivo para acordar cada manhã. Aleluia. Jesus vai ajudar você a ter um motivo para querer trabalhar, estudar, cuidar da família, em nome de Jesus. Ele vai te mostrar algo, uma alegria, fruto do Espírito, uma alegria oriunda de um fundo sobrenatural e não simplesmente fatos que se passam nessa terra, que vêm e vão. Uma alegria eterna. Quarta coisa, o sal pode sim perder o sabor. Em mente, o sal que eu expliquei no começo. O cristão pode eventualmente perder o seu sabor e ficar só uma massa inerte, só um volume. Como disse antes, até uma igreja. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Alguns têm entendido isso como aquela igreja vai deixar de ser igreja. Quando uma igreja perde a essência, ela continua existindo às vezes como clube, mas ela deixa de ser igreja de Jesus. Já pensou que coisa horrível? E em nome de Jesus isso jamais aconteça com você. Amém. Amém. Aí talvez você esteja pensando em denominação A, B ou C. Deixa eu te contar. Isso aconteceu uma igreja que Paulo fundou. Paulo fundou a igreja, ela era salgada, ela fazia diferença, ela era reativa como sal, ela fazia diferença. Passaram-se alguns anos, passaram-se algumas gerações, se eu não me engano se passaram, acho que em torno de 65 anos após a morte de Paulo, e a igreja foi virando só o volume, foi perdendo a essência, até que sabe o que? Aquela igreja deixou de existir. Meu Deus. Fundada pelo apóstolo Paulo. Meu Deus. Por isso nós temos que ir para a essência, nós temos que ir para a Bíblia, nós temos que ir para a oração, nós temos que buscar o Aleluia. Senhor, nós temos que congregar, nós temos que amar uns aos outros, manifestar o poder de Deus nessa terra. Amém. Nós não podemos aceitar ser cristão, ser igreja, como meras tarjas que a gente coloca, do tipo O positivo, gaúcho. O que você é? Sou cristão, sou da igreja Fonte Church. Qual o seu tipo sanguíneo? O positivo. Onde você mora? No Rio Grande do Sul. Não pode ser só uma tarja presa no seu uniforme. Ser igreja precisa ser essência. Amém. Vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu não conheço um lugar onde você mistura sal e não acontece nada. Ele é muito reativo. Você coloca o sal em qualquer lugar, ele reage com aquilo. Ele reage. Ele causa uma reação ali nesse corpo. Por isso, ser cristão não pode ser descritivo, precisa ser um material reativo na sua vida. Amém. Amém? Amém. Precisa gerar transformação no teu ambiente, transformar aquele lugar. Quando você vê alguém enfermo, você vai orar sempre. Ainda que só em espírito. Talvez naquele momento você não tem como orar pela pessoa, mas pelo menos aqui você está Senhor, porque você crê no poder de Deus para curar os enfermos. Amém? Amém. Aleluia. Quando você está indo para a academia, você já está pensando, você já está lá pensando: o que eu vou fazer hoje? Eu vou aqui ficar evangelizando alguém, ou eu vou ficar aqui escutando uma pregação, ou eu vou ficar aqui orando para que esse ambiente seja transformado? Amém. Aleluia. Você está ali, você está no trabalho, você está pensando: como que eu vou ser o sal aqui nesse lugar? Será que eu vou influenciar meus colegas? Será que eu vou orar para alguém que hoje aqui no serviço? Será que eu vou evangelizar alguém? Como que eu vou fazer aqui nesse lugar? Eu sou reativo. Eu causo reação quando eu chego em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu te contar. Sabe o que você vai fazer lá na UBS no seu bairro, no postinho? Não, você não vai lá consultar. Na verdade, você vai lá evangelizar. A consulta é uma desculpa. Você está gripado, você está indo. É a desculpa que você está usando para orar para aquele ambiente, não é?
Tal, eu preciso consultar e tal. Isso a gente usa de desculpa para poder ficar lá dentro orando. Em nome de Jesus, amém? Amém. O que mais? Você não foi no açougue para comprar carne. Ora, você chegou lá no mercado, no açougue, você chegou lá para quê? Para poder interceder para aquele ambiente. A desculpa que você usou para isso é que você foi lá comprar carne. Mas enquanto você está lá olhando para a carne, você já está em espírito orando: Senhor, salva a vida desse açougueiro, muda esse ambiente desse mercado. Jesus, que todo mundo aqui dentro venha conhecer o Senhor. Quem sabe o dono desse mercado aqui, ele vai fechar o expediente e dizer para os funcionários ficarem, fazer um pulso depois, no meio das prateleiras, né? Aonde você vai chegando, porque você é reativo. Sabe quando você pega o carro? Você não está dirigindo. Dirigir é uma desculpa que você usa para um profundo tempo de louvor e adoração. Né? Você diz que vai dirigir. Na verdade, dirigir é uma segunda coisa. Você está ali adorando, você está ali cantando, você está ali buscando a Deus. Amém? Amém. Porque nós somos salgados. Aleluia. Ser cristão e ser igreja são nossos objetivos de vida, não a programação do domingo. Se ser um cristão para você é só a programação de domingo, você virou só um saco de material inerte e não tem mais salvo. Não deixe que amar Jesus seja só para o teu domingo. Ame Jesus cada dia da sua vida. Amém. E quando você ama Jesus, você ama Jesus sobre todas as coisas. Amém. E você ama o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você serve na igreja e evangeliza os de fora. Você abençoa os daqui de dentro e evangeliza os lá de fora. Amém. Amém? Amém. E eu quero saber, cadê o povo reativo? Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia, cadê o povo sagrado? Glória a Deus. Aleluia! Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos, colocar-se de pé. Se o Ministério de Louvor puder me ajudar aqui, os líderes de célula já vêm aqui na frente. Aleluia! Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ser o povo salgado com fogo, Senhor. O povo salgado, Senhor, não o povo que não faz diferença. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos contigo. Pedimos que você seja salgado. Líderes, orem com poder, orem com